Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, podendo trazer aqui mais um ensinamento da Palavra de Deus, agradecendo a Deus por Sua Palavra, agradecendo a Deus por Suas misericórdias para conosco. Nós estamos trabalhando o Salmo de número 128 e temos falado desse Salmo para aplicar algumas lições às nossas vidas. E nós temos hoje, trabalhando aí o versículo, basicamente o versículo 2 e também enfatizando o versículo de número 4, falando sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele deve direcionar toda a nossa vida, conduzir a nossa vida com base nas prescrições do Senhor, com base nos princípios que Deus tem estabelecido por nós. O temor do Senhor também deve aperfeiçoar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades. Então, o temor do Senhor direciona não somente a questão de todo o trabalho da nossa vida, de nos conduzir na Sua palavra, como ele também produz esse efeito de restaurar a alma, como diz o Salmo 19, versículo de número 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então aperfeiçoa os nossos sentimentos, as nossas emoções de uma maneira correta, de uma maneira equilibrada. E por fim também o temor do Senhor deve produzir felicidade, produzir gozo, produzir contentamento, uma verdadeira alegria, a verdadeira paz no nosso coração. Então vejam bem, quando nós falamos sobre o temor do Senhor deve direcionar toda a vida do cristão, e essa é uma das razões pela qual o pai, o sacerdote do lar, ele deve treinar os seus filhos, treinar a sua esposa, ou seja, treinar a sua família, para que ela seja uma família bem-sucedida, abençoada. Ele precisa treinar a sua família na palavra de Deus, nesse princípio do temor, tendo como fundamento o temor do Senhor, porque o temor do Senhor, ele direcionará toda a nossa vida, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, não é? Tudo aquilo que nós fazemos deverá ser feito para a glória do Senhor. Então vejam bem, ele vai dizer que o homem que teme a Deus, ele comerá do fruto do trabalho de suas mãos. O versículo 2 enfatiza isso. A princípio ele está dizendo como promessa que jamais nos faltará o sustento à nossa mesa. Então ele diz que nós vamos trabalhar e nós vamos comer e nós seremos felizes porque comeremos do trabalho das nossas mãos. E alguém pode dizer assim, mas algumas pessoas lhe faltará o trabalho. Deus está fazendo uma promessa e nós precisamos treinar as nossas famílias nessas verdades, dizendo para elas que o alimento nosso diário é uma promessa de Deus. Ele nos sustentará, Ele proverá. E se por algum momento, por alguma situação, conforme o propósito dEle, conforme a vontade dEle, Ele nos isentar de algum trabalho, ou nos demitir de algum trabalho, ou diante de uma pandemia nos colocar em isolamento e não possamos trabalhar, de uma forma ou de outra, Ele trará o nosso sustento. Ele levantará irmãos, famílias, igrejas, Ele levantará sociedades, Ele levantará o ímpio, o homem rico ou pobre, para nos socorrer e para suprir todas as nossas necessidades, conforme Ele nos promete em Mateus capítulo 6, quando Jesus expõe ali o Sermão do Monte, falando, não é, que Ele dará o que comer, beber e vestir, e nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. Vejam, é não nos preocupar, não é não trabalhar, não é diligentemente buscar o sustento. Ele está dizendo que nós comeremos do suor do nosso trabalho, do fruto das nossas mãos, nós seremos sustentados, mas Ele proverá. Então não entenda, é uma promessa, mas não quer dizer que em dado momento, dentro de um propósito dEle, nós não possamos perder o emprego, nós não possamos passar dificuldades, e Ele levantará outro meio para nos sustentar. Esse salmo, né, nós devemos ensinar para a família, para os nossos filhos, que esse homem que teme a Deus, ele trabalha duro. E ele precisa trabalhar duro. Por quê? O trabalho foi instituído antes da queda, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, para que ele produzisse, para que ele cuidasse do jardim, para que ele fosse um produtor e levantasse o sustento.
da família. Com a entrada do pecado, ele diz, olha, do suor do teu trabalho. Então agora o trabalho se tornou uma coisa dura, uma coisa difícil e que traz cansaço para nós. Mas o que ele está ensinando basicamente é que o homem que teme a Deus, ele não é preguiçoso, não é? Ele não é aquele que aproveitador, aquele que fica de braços cruzados, não tendo o que fazer, não procurando fazer ganhar o sustento, o ganha-pão da sua família. Vejam bem, ele nos ensina que esse homem que teme a Deus, ele é trabalhador, ele é uma pessoa diligente, uma pessoa perseverante, uma pessoa que labuta, uma pessoa que não tem preguiça. Por quê? Porque ele sabe que, pelo seu exemplo e por sua atitude, ele ensina os seus filhos quem de fato criou o trabalho, quem foi que instituiu o trabalho, quem foi que ordenou o trabalho. E ele vai ensinar isso para a família, que é o Deus Criador, que trouxe o trabalho, que planejou o trabalho como bênção para a nossa vida. Contudo, o pecado corrompeu isso e trouxe consigo esse peso, esse árduo trabalho de ganhar o nosso sustento. Mas ele percebe que, ensinando para os filhos com a sua atitude, com o seu exemplo de não ser preguiçoso, de ser trabalhador, ele também não somente ensinará a verdadeira fonte do trabalho, como ele motivará os seus filhos a serem trabalhadores, a não serem preguiçosos. A segunda observação é que o temor do Senhor, ele aperfeiçoa as nossas emoções, os nossos sentimentos, ou seja, o nosso estado emocional, nosso estado psicológico, nosso estado físico também. Como eu mencionei o Salmo 19, o versículo 7, quando diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando fala que a palavra do Senhor, ela é como uma palavra, né? Ela é viva e eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, e ela penetra o nosso coração, ela divide juntas e medulas, alma e espírito, e discerne todo o propósito do nosso coração. Então a palavra de Deus tem esse efeito produtivo, né? Na verdade, ela produz essa verdade, essa realidade no nosso coração. Então nós precisamos entender isso, de como que a palavra de Deus é eficaz, de como que ela é produtiva para trabalhar na nossa alma, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. O versículo 2, parte B, diz assim: você será feliz, você será bem-aventurado e tudo te irá bem. Então ele está dizendo assim, olha, o homem que teme a Deus, Deus estará conduzindo, o temor do Senhor produzirá isso, fará com que ele encontre o verdadeiro contentamento, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. O homem que teme a Deus, ele está contente com tudo quanto Deus providencia na sua vida. Ele não é o tipo de homem, né, ele é o tipo de trabalhador que fica reclamando, né, de quão difícil é a vida. Ele não se queixa dos maus momentos, ele não fica ali murmurando, lamentando como a sua vida é difícil, por que só para ele é difícil, por que para ele é mais doloroso. O homem que teme ao Senhor, ele não reclama de quão difícil é a vida, ele não se queixa dos maus momentos. Por quê? Porque ele sabe que esses maus momentos são ferramentas nas mãos de Deus. São instrumentos que Deus usa para aperfeiçoar as nossas emoções, para aperfeiçoar o nosso psicológico, o nosso físico, a nossa condição física. Ele nos mostra que Deus usa tudo isso como instrumento para nos tornar mais obedientes, mais dependentes de Deus, mais confiantes em Deus. Então ele não reclama da vida, ele não reclama de quão difícil é a vida, ele não reclama se ele trabalha muito. Ele é uma pessoa feliz, ele é uma pessoa contente, ele se contenta com tudo quanto Deus proporciona à sua vida, com tudo que Deus planejou para a sua vida, ele vai vivendo nessa dependência, nessa confiança, descansando no Senhor. Ele é um homem alegre, muito mais do que ser um homem alegre, o temor do Senhor produz em nós o respeito uns para com os outros. O temor do Senhor nos produz em nós, nos aperfeiçoa no sentimento de ser agradável, de ser simpático, de ser gentil, de ser generoso com as pessoas. O temor do Senhor produz isso em nossas vidas. Então ele vai dizer, a terceira observação é que o temor do Senhor, ele produz a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento no nosso coração. Porque ele estabelece ali qual é o fundamento, qual é a chave da felicidade,
Qual é a chave do gozo? Qual é a chave da bem-aventurança? Não é? De ser uma família bem-sucedida, de ter um lar com sucesso abençoado por Deus. Ele diz assim, a soma de tudo é teme a Deus. Ou seja, temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, conforme o versículo 4, a realidade, nos ensina a realidade de que nós só encontraremos felicidade, contentamento, nós só encontraremos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo, quando nós ensinarmos, treinarmos a nossa família a temer ao Senhor e a andar nos seus caminhos, conforme o versículo 4. Vejam bem, a felicidade, o gozo, a alegria desse homem que teme a Deus não está nas circunstâncias, não é? Ele não confia nas circunstâncias, ele não depende das circunstâncias. A sua alegria, a sua força, o seu contentamento é o Senhor. Não é simplesmente que vem do Senhor. O homem que teme a Deus aprende que gozo, alegria e contentamento está no Senhor, como diz e como ensina o Salmo 37,4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, para concluir, vamos pensar aqui. Você está envolvido nesse processo de ensinar, de treinar de forma exaustiva, de forma persistente, diligente, diariamente a sua família nesse temor? Pergunte a você, eu estou envolvido nesse processo? Esse processo árduo, difícil de treinar, de ensinar, de forma perseverante, de forma consistente, de forma que nós não a negligenciamos, para que a nossa família aprenda o temor do Senhor e a nossa família e o nosso lar seja bem-sucedido, seja de fato abençoado por Deus. Você precisa diariamente crescer no seu conhecimento sobre Deus, através de Deus e através da sua palavra, e transmitir isto para a sua família, treinar e educar a sua família diariamente. Então você precisa chegar à maturidade desse temor, de modo que você vai estabelecer, vai determinar e vai procurar fazer dos caminhos do Senhor os seus próprios caminhos. E isso só é possível nesse treinar diário, nesse ensinar diário, de forma persistente, de forma consistente, diligente e perseverante. Treine, ensine a sua família, ensine o seu lar o temor do Senhor, e você será feliz e tudo te irá bem, e Deus será honrado por sua família. Deus assim abençoe você, Deus abençoe a sua esposa, Deus abençoe os seus filhos, que verdadeiramente o seu lar seja uma grande bênção, um cenário onde a glória de Deus é exibida e o nome de Deus é honrado. Que Deus assim os abençoe. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais. Amém.